A lista de Furnas é um caixa 2 que os tucanos fizeram no ano de 2002. Esse caixa 2 recebia dinheiro de diversas empresas que forneciam material e faziam um serviço para Furnas. A lista de Furnas, na verdade, é um relatório apresentado pelo Dimas Fabiano Toledo do que ele conseguiu arrecadar em Furnas e para onde ele destinou. Dimas Toledo, ele foi diretor de engenharia, diretor de construção e planejamento da Furnas. Ele era politicamente sustentado pelos políticos de Minas Gerais e o Aécio, quando foi assumindo o protagonismo de Minas, passou a ser o padrinho político dele. Eles montaram então uma caixinha e com base nesse caixa as campanhas tucanas recebiam recursos. Segundo Dimas Toledo, repito, ele que assina a lista vai demonstrando quais as empresas entregaram dinheiro e quais os políticos que receberam. Todos esses políticos eram da base do governo Fernando Henrique Cardoso. Todos. Não tem nenhum da oposição, não tem nenhum de outro partido que não fosse um partido que dava na época sustentação ao Fernando Henrique. Os que mais receberam foram Aécio Neves, José Serra e Geraldo Alckmin, que eram candidatos aos cargos majoritários de governos do Estado, Minas Gerais e São Paulo, e presidência da República. Esta carta foi feita, esta lista foi feita para que nunca se tornasse pública. Tá? Era apenas como um instrumento de pressão, de chantagem. E o que ele pediu que você fizesse com a lista? Que eu entregasse, a lista que eu entreguei à Polícia Federal, ela veio num envelope lacrado que pertencia ao Aécio. Era diretamente para entregar ao Aécio. Assim como me mandou uma pós-Heredo, tinha uma lista pós-Heredo, tinha uma lista, ele entregou uma lista para o Daré entregar ao Alckmin. Eu acho que 4 ou 5 listas que ele tinha feito. Ela foi usada para que esta lista fosse entregue a alguns políticos que pudessem interferir no governo do Lula, que estava começando, e que esta pessoa que assina a lista, que é o Dimas Toledo, pudesse permanecer em Furnas, assim como pudesse permanecer em Furnas o pai do Aécio Neves. E é o seguinte, assinou, ele fez a lista porque sentiu no momento que ele ia perder o cargo. Porque o cargo dele era um cargo de confiança e o cargo dele pertencia ao PTB. E o PTB já tinha diretor para ficar no cargo dele. E ele precisava, porque tinha muito acordo com as grandes empreiteiras, né? Que é onde corre dinheiro, é o canteiro de obras, né? Onde se compra tudo e faz tudo e fatura tudo, né? Nas questões que envolvem Furnas, o senhor poderia relatar sinteticamente este caso que o senhor recebeu a informação do diretor Dimas? Tratado o assunto com o presidente Lula, nós levamos o currículo à ministra Dilma, a senhora Sandra Cabral, que faz a seleção dos currículos na Casa Civil, e ao ministro José Dirceu, 3 cópias. O currículo começou a transitar. Todo mundo dizia que era um técnico espetacular, um grande nome para substituir o doutor Dimas. Mas a coisa não evoluía. Uma pressão grande de vários deputados sobre mim, sobre o ministro Valfrido. Não tira o Dimas, não tira o Dimas. E eu percebi que o próprio ministro Zé Dirceu não queria tirar. Toda hora a gente fica dizendo que tem muita pressão, tem pressão do Aécio, tem pressão do Papa, de gente lá de Roma. Quando houve o enterro do Papa, gente que está em Roma pressionou. Eu entendi claramente que era o ex-presidente Itamar Franco, para não tirar. Então, nessa data, o presidente Lula já sabia que tinha alguma coisa errada em Furnas? Não. Ele queria, desde o início, em janeiro, ele queria tirar o doutor Dimas. Só um instantinho. Porque o doutor Dimas só prestigiava o Aécio. O Aécio era o sustentáculo político do Dimas. O Aécio tinha sido presidente da Câmara dos Deputados e ele é quem dava a sustentação política ao Dimas. Ele era o padrinho político do Dimas. Numa tradição que vem de Minas Gerais. Furnas foi criada em Minas Gerais
E sempre quem deu sustentação à diretoria de Furnas foram os políticos de Minas Gerais. Eu levei para o Zé Dirceu o nome do Dimas Toledo, que continuasse na diretoria de Furnas. Ele usou até uma expressão comigo, falou, o Dimas não, porque o Dimas, se entrar em Furnas e colocar ele de porteiro, ele vai mandar em Furnas. Ele até é uma pessoa que já está lá há 34 anos, é uma indicação que sempre foi do Aécio. Passado um mês e meio, ele me chamou, falou, qual é a sua relação com o Dimas Toledo? Falei, minha relação com o Dimas Toledo, eu tive com ele 3 vezes, achei ele competente, um cara profissional. Falei, não, porque esse foi o único cargo que o Aécio pediu para o Lula. Então você vai lá conversar com o Dimas e diga para ele que a gente vai apoiar a indicação dele. Eu fui conversar com o Dimas e o Dimas, na oportunidade, me colocou da mesma forma que eu coloquei o caso da Petrobras, em Furnas era igual. Ele falou, vocês não precisam nem aparecer aqui, vocês vão ficar um terço São Paulo, 1/3 Nacional e 1/3 Aécio. Onde que o Aécio aparece nessa lista? Em que circunstâncias? Ele aparece como beneficiário e aparece como autor intelectual de tudo. Porque o Dimas, que fez a lista de Furnas, foi colocado por ele, indicado por ele. O pai dele era membro do Conselho de Administração de Furnas. O Aécio não foi só beneficiado na lista de Furnas, ele é o autor intelectual de tudo que aconteceu em Furnas. Porque quem indicou o Dimas foi o Aécio. O grande organizador dessa estrutura criminosa toda chama-se Aécio Neves da Cunha. Ele que arquitetou tudo isso. A relação do Aécio com a lista é não apenas de receptor, mas também de organizador, através de sua campanha, do Caixa 2 e distribuição disso nacionalmente, onde vão entrar políticos do PSDB, como já disse, de São Paulo, mas também do Rio de Janeiro, da Bahia, de toda parte do Brasil. Como é que esse recurso era arrecadado? Eram fornecedores de Furnas, na maior parte, e empresários do relacionamento do Dimas. No caso dos fornecedores, o caminho da propina, você simulava uma consultoria. Então, a empresa recebia esses recursos e uma parte dos recursos que ela recebia por serviços prestados em Furnas, esses recursos que eram recursos superfaturados, parte desses valores retornava para o caixa, vamos dizer assim, o caixa 2 do Dimas, que era o diretor de Furnas. Como retornava? Na forma de uma prestação de uma consultoria fajuta. E esse dinheiro, então, de caixa 2, dinheiro em espécie, era então entregue aos políticos. Como é que nós sabemos que é um dinheiro de espécie?